impossível falar do rock gaúcho nos anos 2000 e não falar desse cara. Ele é criativo, é irreverente, é uma explosão de energia, é um cara que ama estar nos palcos e que faz isso muito bem. E agora, há pouco tempo, ele viveu dois momentos assim emblemáticos nos palcos do Rio Grande do Sul. Um deles, no Auditório Araújo Viana, lotado, mais de 4.000 pessoas, uma catarse coletiva para ver os 20 anos do Acústico MTV Bandas Gaúchas, e ele arrasou, fez um baita show e ainda pediu a mulher em casamento e deu certo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E agora, no início do mês de outubro, ele lançou o álbum solo, o primeiro álbum solo da carreira dele, uma carreira profícua, feita de muitos sucessos. E sim, ele fez um rock para Melissa. Eu acho que vocês já sabem de quem eu tô falando. Músico, cantor, compositor, meu colega jornalista, Carlinhos Carneiro. É um prazer te ter no Paralela. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Um prazer imenso, Ju. Muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui, que mesa linda, que alegria tremenda. Eu esqueci de falar, né? Estamos no Encoraçado Botequim, esse templo da boemia porto-alegrense, né? Tu deve ter tocado muito aqui na tua vida. Não, eu já toquei agora, desde que o Encoraçado Botequim reabriu, eu já toquei bastante. Eu tocava antes, quando tinha o Porão do Beco, o Beco 203, que era aqui também. A gente tinha uma festa mensal aqui, eu tocava todos... Eu era meio dono do palco ali de cima, uma época. E sinto que a minha família também já faz parte dessa história aqui, porque meu pai e minha mãe vinham quando era o Encoraçado Botequim antigo, namoraram por esses corredores aqui, assistiram shows por aqui também. Demais, né? Então é meio que parte da minha vida, essas paredes todas aqui. 60 anos de história aqui, né? Onde Exatamente, a gente tá. eu tava aqui tocando na festa de 60 anos. E eu tava aqui te vendo. E foi legal, né? E tu é um cara que ama o palco, né? Eu vi uma entrevista tua já falando que pra ti não é tão importante esse negócio das plataformas de áudio. O teu negócio é palco, é show, é o olho no olho, é isso? Eu acho que é porque eu tô velho para essas plataformas de streaming. O meu jeito de consumir música, do jeito que a revista Bis, a MTV, as rádios me ensinaram, não existe mais. Que é tu pegar um disco, ficar olhando a capa, a ficha técnica, sabe? O que eu guardava de informação a respeito de um disco, hoje não são as informações que a juventude, quando pega um disco, a música e consome a música hoje em dia, não são as mesmas informações que eu olhava naquela época, que a revista Bis, a MTV, as rádios me davam, né? Hoje, por exemplo, eu costumo dizer isso seguido. Hoje, por exemplo, sempre o Make-up and Hair tá aparecendo na frente de quem produziu o disco ou do estúdio onde foi gravado. E tá tudo certo. É um novo jeito de falar a respeito do que está sendo feito. Tanto a imagem hoje representa para esse mundo da música e das artes. Assim. Então, eu me sinto dessa forma. Mas uma coisa é inabalável, que é fazer música, é tu estar em cima do palco. Fazer música, para mim, de uns 9 anos para cá ainda mais, trabalhar com isso. É tu viajar, fazer show, ter que organizar uma banda, fazer ensaio, por tudo isso eu tenho muita paixão. Tenho certeza que, com relação a isso, o trabalho da música não mudou. E por isso eu tenho muita paixão, sim. Agora, sobre estar no palco, eu acho que uma coisa que talvez não transpareça tanto, mas que é importante pra mim, é que eu tenho tanto uma paixão quanto às vezes uma vontade louca de sair fora logo daí. Às vezes eu tô numa ansiedade tremenda que precisa se resolver as coisas rapidinho, vamos nessa. E isso me ajuda a ter um pique, vamos nessa, vamos, não deixo nem a galera da banda tomar uma água no meio das músicas, porque eu quero tocar logo e vamos nessa, e não pode deixar cair, o público não pode ir lá sair para pegar bebida, não pode ir lá pagar suas contas, sabe? Quando eu vejo isso daí, parece que estamos fazendo alguma coisa errada. Então eu tenho um compromisso com o espetáculo, mas também tenho um compromisso com essa minha ansiedade louca. Eu tenho que administrar as duas coisas ao mesmo tempo. E isso desde a Bidê Balde é assim, né? Acho que sim, eu acho que a Bidê foi a minha primeira escola, assim, né? E vocês estouraram de uma hora para outra, né? Vocês fizeram a música da Melissa. A Melissa foi o que aconteceu com a gente nunca mais vai acontecer, né? Tu acha? Da forma com que aconteceu pra gente. Na verdade, eu acho que foi a primeira vez que aconteceu dessa forma
nessa história recente da música. Como é que assim, foi? Como é que a quando Bidel a Baldi gente estourou? lançou, a gente não ia ter uma banda, era para ser uma trilha sonora de um filme. Eu reuni uma galera para ensaiar ideias dessa trilha sonora de filme. A gente começou a tocar 8, 9 músicas, inventamos 8, 9 músicas no ensaio, na hora. E os caras disseram, isso não é trilha sonora, isso daí são músicas para tocar em rádio, isso é música, uns rock para dançar, para curtir, isso é uma banda. E aí virou uma banda. A primeira música que a gente gravou foi Melissa, a gente mandou para as rádios, mandou para jornais, mandou para revistas e estourou em todos esses lugares Canta um para onde a trechinho gente aí, mandou. Te fiz um rock, Melissa, pode crer que é sobre amor. Esses versos aí pegaram, acho que todo mundo de... Pra mim, eu achei muito natural, assim, mas eu não sou publicitário, a minha avó é de Bagé. São 4 versos completamente um nada a ver com o outro. Na minha cabeça era muito natural que fosse assim, mas eu acho que peguei o público despreparado pra E a Melissa isso. existiu, né? Era uma amiga nossa da faculdade, colega do Rossato, que era o guitarrista da banda. E ela um dia estava numa aula de sábado lá na PUC. Ela tinha perdido a carona, o namorado não ia mais levar ela para Imbé. E aí eu disse, não, se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. E aí ela riu da minha cara, não quis que eu levasse, eu continuo sem dirigir até hoje, mas eu fiz uma música que conquistou milhões de pessoas. Não, conquistou. Essa música aí ultrapassou a fronteira. Todo mundo sabe agora que a tua voz é de Bagé, que tu não é publicitário. É incrível, né? A força de uma música, como vai longe, né? É, muito legal. Ela foi a música que nos impulsionou, que nos deu prêmio na MTV, VMB na MTV, que era o prêmio que tinha anual lá na MTV, que era muito importante. Depois ela nos levou para diversos programas de televisão no Brasil todo. A gente foi morar em São Paulo praticamente por conta da Melissa. Claro que o álbum que a gente lançou daí, o primeiro álbum da BD, Se Sexo é o que Importa, Só Rock é Sobre Amor, tinha um monte de outros hits também, mas o que impulsionou tudo isso foi a Melissa. E como é que foi essa fase em São Paulo? É verdade que vocês voltaram fugidos de lá? Ou isso é uma lenda, mais uma lenda da Bidel Baldi, não é verdade? Isso é verdade, porque o pessoal da gravadora de lá, que era a Abril Music, eles trabalhavam as músicas, né? Um pouco depois do que a gente tinha trabalhado aqui no Rio Grande do Sul. E aí... com outra velocidade. Eles tinham milhões de artistas. Ira, Capital Inicial, Los Hermanos, um monte de artistas. E a gente era os pequenininhos no meio dessa galera toda. E eles queriam ainda trabalhar alguma coisa do nosso disco. E para nós, aqui no Sul, todo, até Paraná, já tinha tocado 5, 6 músicas do disco. E a gente já estava na hora da gente gravar um disco novo. A gente estava morando lá em São Paulo e compondo na nossa casa, a gente morava todo mundo junto numa casa, a gente estava compondo bastante, a gente já estava com o disco bem encaminhado, assim, e a nossa produtora lá de São Paulo, que era a Poladian Produções, que é do Manuel Poladian, que é um dos maiores produtores do Brasil, foi do RPM, Titãs, Rita Lee, ele estava nesse mesmo ritmo da Abril Music, não segura, né? Depois vocês voltam, vocês gravam um disco, e a gente não querendo isso. Então a gente pegou e tirou nossa mudança da casa que eles tinham alugado pra gente, botamos no ônibus da Hard Working Band, que era uma banda aqui do Rio Grande do Sul, que eles estavam com um ônibus grande, cabia toda a nossa mudança dentro do ônibus dele, a gente botou tudo dentro do ônibus, fomos no escritório da Poladian, vimos que eles iam continuar nos enrolando, e antes de dar tchau a gente encomendou 300 esfirras pelo delivery e saímos antes das esfirras chegarem e deixamos lá 300 esfirras para ele e um abraço para todo mundo. Os caras estão até hoje comendo esfirra lá. Eles estão até hoje comendo esfirra, oferecendo esfirra para quem chega lá para eles enganarem também, que nem tentaram nos enganar. Pois é, mas foi um ato corajoso de vocês também, porque todo mundo queria chegar em São Paulo, né? E aí vocês foram e acabaram voltando. E a gente sentiu que alguma coisa estava estranha. Depois a Abril acabou fechando. Ela declarou falência, né? E a gravadora parou de existir. Então nós nunca gravaríamos esse disco a mais. A gente sentiu que algo estava estranho e a gente tinha um amparo da gravadora daqui. Porque a gente tinha uma gravadora aqui, que era a City, a Antídoto, o selo Antídoto da City. E eles já queriam que a gente gravasse uma nova coisa e eles tinham só distribuição com a Abril.
Então a gente tinha um amparo do pessoal daqui, eles já estavam querendo botar material novo no ar. E foi nessa época que vocês foram no Jô Soares e mentiram pro Jô, trollaram o Jô. Eu quero saber eu sei que essa história já foi contada muitas vezes, mas poxa, é o Jô Soares, né? Como é que foi isso, hein? Isso foi engraçado, porque a gente estava muito nervoso. Quando a gente estava chegando para a entrevista lá nos estúdios lá de São Paulo, da Rede Globo, a moça da Abril, da assessoria de imprensa da Abril, ela disse, guris, vocês não se preocupem se o Jô não for legal com vocês, porque na semana passada eu trouxe os Titãs aqui e ele foi horrível com os Titãs, eles ficaram muito chateados. E eu, se fizeram isso com os Titãs que ele conhece há 30 anos aí, cara, imagina o que vai sobrar pra nós, uma gurizada de gaúcho, e aí assim, nós né, chegamos perdido. lá verde, com medo daquela esfinge que era o Jô, né? E antes da nossa entrevista a gente assistiu algumas outras. E ele gravou 2 programas no mesmo dia. No programa que ele gravou, que não era o nosso, a gente assistiu e era com a Zezé Mota. E foi esquisita demais a entrevista com a Zezé Mota. Eu disse, meu Deus, o que sobra pra nós, cara? A Zezé Mota é uma figura histórica. Antes da nossa entrevista, era de uma clínica que fazia diagnósticos a partir do hálito. Um assunto interessantíssimo, que ele ficou só de piada o tempo inteiro, tirando onda com o hálito do Bira, que era o baixista da banda e coisa e tal. E a gente assim, hoje ele tá bravo, né? E aí a gente chegou, nós também, entre a banda, estávamos meio já começando a brigar, que depois teve um dos integrantes saiu da banda logo em seguida, e a gente já estava num clima meio estranho. Esse cara que saiu da banda, ele antes da gente entrar pra entrevista, ele disse, vocês todos calem a boca, só o gordo fala. E eu, mas meus amigos, não fala assim dos meus amigos e das minhas amigas. O gordo era tu. Era só pra eu falar, mas eu fiquei chateado por ele ter tratado mal o resto da galera, acabou o clima ali, né? E aí a gente entrou pra dar entrevista nesse clima. E tinha uma pré-entrevista, uns 2 meses antes, tinha uma pré-entrevista que a gente fazia com a produção. Pergunta um monte de coisa. E na entrevista do Jô, ele estava me perguntando as minhas respostas da pré-entrevista. E eu tinha que entender do que ele estava, lembrar daquilo lá que tinha conversado 2 meses antes, e saber do que ele estava falando. Ele, quem é a dona Elizabeth? E eu, o que a minha mãe tem a ver com isso, meu? Aí eu, era porque eu tinha falado na pré-entrevista que depois que a gente ficou famoso, a minha mãe passou a falar bastante de mim na aula, era uma coisa assim, nem me lembro mais qual era a piada. Tá. Mas a gente não conseguiu a gente pegava esses ganchos dele e nem lembrava qual era a piada por trás daquilo ali. Mas e aí como é que aquela foi entrevista, a mentira, a trollagem? e aquela entrevista foi chata. Tava chata, não tava truncada. E aí ele dizia, como é que vocês fazem música? E aí a gente disse, os guris saem tocando alguma coisa e eu invento uma letra em cima. Assim, do nada, de improviso? Geralmente é. Ele, então, se eu der um violão pra vocês agora, vocês inventam uma música agora? Eu disse, claro. E aí veio o garçom dele, né, agora nem me lembro o nome, como é que era o nome, veio e trouxe um violão e deu pro Rossato, que era o guitarrista da banda. E aí ele pegou... E eu achei que nós realmente íamos improvisar uma música. Só que daí o Rossato me olhou e disse, não, vamos tocar tal música. Ele me deu uma piscadinha assim, vamos tocar tal música. E eu, daí ele saiu tocando e eu fiz que eu estava inventando a letra da música na hora. Só que aquela música, no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, era, naquele momento, a música mais tocada do sul do Brasil. A gente estava ganhando da poeira da Ivete Sangalo, assim, naquela época. Só que em São Paulo, Rio, tava tocando Melissa ainda. E aí, o Jô não tinha ouvido o nosso disco. Ele achou que a gente estava inventando aquilo mesmo na hora. E ele disse, que legal, podem gravar essa música. De repente já tá até dentro desse disco, eu falei assim. E eu dei essa enganada. Pra mim aquilo passou batido até. Eu nem... menti tanto já em entrevistas por aí que eu nem dei bola para aquilo. Mas a imprensa paulista adorou.
e começaram a colocar essa pecha em cima da gente. A Abel Baldi, aquela banda que mentiu pro Jô Soares, e aí acabou se tornando um mito a respeito da gente. No fim, vocês ficaram famosos, por isso, mais ainda, né? Porque, querendo ou não, o Jô Soares era uma figura na época super importante, né? Carlinhos, esse novo disco, ele chama Hotel Hits, e é o primeiro, então, dessa nova fase. É o primeiro disco que eu assinei com o meu próprio nome, acompanhado pela Banda dos Excelentes Animais. Primeira vez que eu assino um álbum com o meu próprio nome. Tem músicas que eu já tinha inventado antes, que eu não tinha conseguido emplacar em projetos anteriores. E um monte de música nova, que representa minhas vivências atuais aí. E... O que nós vamos ouvir? E agora a gente vai ouvir uma dessas músicas aí. Vamos escutar uma música Pra Ter Saudade, que no disco tem a participação especial da banda Supervão, mas eu não vou cantar parte deles, eu vou cantar só até as partes que eu canto. Vamos ver, vai lá. Com licença. Um casal de namorados decidiu se separar. Perceberam ter chegado a hora certa de acabar. Se despediram com carinho e prometeram não ligar. Combinaram nunca se encontrar e nem ter filhos da mesma idade. Nem que seja pra ter saudade. E aquela banda dos amigos do colégio nunca mais fizeram dois showzinhos no ginásio em uns festivais. E apesar de terem 3 ou 4 sons que eram até legais, decidiram nunca registrar para a posterioridade. Nem que seja pra ter saudade. Obrigado. Já tá Por que tocando tu levou o tempo tanto inteiro. tempo para fazer um trabalho solo? Porque demorou... São quantos anos de carreira já? São uns 27 anos de carreira, 25 anos de discos já lançados, 8 discos com a BD, eu acho que mais de 10 discos sem a BD. Primeiro porque quando eu parei com a BD, quando a gente entrou de férias com a BD, eu achei que eu ia até largar a música, assim. Mas antes de largar a música, eu queria registrar umas ideias que eu tinha junto com o Império da Lã e com o Bife Simples. Então, os próximos anos depois que eu parei com a BD, foram de me dedicar a registrar essas coisas que a gente tinha. E enquanto fiz isso, eu me apaixonei pela música de uma forma que eu não era tão apaixonado antes, durante a BD. Eu entendi o trabalho da música, o viver da música de uma nova forma. E aí isso foi essencial para que eu chegasse ao ponto de hoje estar querendo fazer um disco com o meu próprio nome, uma caminhada, de né? aceitar que essas músicas são minhas. Também tem o lance de eu ter aprendido a tocar melhor, principalmente durante a pandemia, compor mais no violão, porque eu toco muito mal, e aí eu componho de forma bem tosca. E depois da pandemia eu me senti mais seguro para inventar música. E o mais importante de tudo, que é ter a parceria certa. E a parceria certa é aquele rapaz de capacete ali atrás do teclado, que é o Fuck the Zeitgeist, que é um produtor de primeira mão, assim, que tem um jeito muito... totalmente diferente, mas muito parecido com o meu. Nós somos muito instintivos, muito de fazer a coisa acontecer acima de tudo. Acima de estar certo o jeito de gravar, o acorde, Entendi. A nota, acima de estar afinado, a gente quer que aquilo aconteça. Então, a química que rolou entre nós, que venha rolando entre nós, porque esse não foi o primeiro disco que a gente trabalhou junto, já fizemos uns 4 ou 5 álbuns juntos, assim, e esse foi o que é mais de nós dois, assim. E vem cá, eu queria te fazer uma pergunta que eu não sei se é um pouco invasiva, mas eu vou fazer. Aí tu me diz. Eu sei da tua luta contra uma doença chamada alcoolismo, né? Sim.
que eu acho que deve ter também influenciado na tua carreira e talvez até nessas descobertas tuas com o palco, com essa quando eu nova falo fase, de 9 né? anos atrás, de quando eu parei com a BD, foi por causa disso, né? E Quando eu a achei gente- que eu ia abandonar a música, foi quando eu parei com a bebida. Eu achei que eu não ia conseguir trabalhar com música sem beber, porque é um lugar onde é socialmente aceito que a pessoa esteja bêbada, que convive com a bebida o tempo tem inteiro. quase uma áurea, as pessoas acham que o artista ele tem que ser doidão, Isso. né? Tem até uma pressão às Isso vezes. é muito pra que- errado, né? Isso é muito errado. Foi aí, quando eu me reapaixonei pela música, pelo trabalhar com a música, eu fui pensando o que é trabalhar na música, o que é trabalhar na noite, trabalhar com evento. E, por exemplo, hoje pra gente estar aqui no Encoraçado Botequim, gravando de tarde, que não é a hora deles estarem trabalhando, só para abrir aqui tem um monte de gente que teve que vir aqui para abrir o espaço. E de noite tá sempre, aí é 10, 20 vezes mais de funcionários. Nenhum desses está bebendo durante o trabalho. Por que que o músico, o artistão lá, é socialmente aceito que ele esteja borracho, inconveniente, errando, fazendo fiasco, né? E o pessoal até cultua isso. Isso acho que por trás disso tem uma coisa muito errada. E eu desensinar isso na minha cabeça foi essencial para eu me reapaixonar pela música, me reapaixonar pelo trabalhar com a música e pela noite. Entender o respeito que se tem pela noite. Né? Deixa a falta de respeito para os clientes bêbados que estão aqui curtindo a festa deles, entendeu? A gente que está trabalhando, a gente tem que ser educado, a gente tem que ter muito respeito por isso. E eu também tenho uma figura na minha cabeça que é a seguinte: eu tenho um compromisso com uma tia-avó imaginária minha, que é aquela tiazinha avó que chega numa festa de família e diz assim pro cara assim: ai, meu filho, que bom, tu trabalha com o que tu gosta. Ela nem existe, na minha cabeça eu inventei isso, né? Ah, mas aquela pessoa que chega e diz: ah, tu trabalha com o que tu gosta. Se eu não estiver gostando do meu trabalho, eu vou estar faltando com o compromisso que eu tenho com essa velhinha imaginária, entendeu? Então eu tenho que estar curtindo muito. Claro. Então, para eu estar curtindo, eu tive que construir a minha cabeça de entender, e isso me ajuda a me blindar do perigo da bebida, da tentação da bebida. Hoje eu já estou com 9 anos de abstinência, vou fechar agora nesse mês 9 anos de abstinência. A obsessão pela bebida não é mais um perigo, não é uma ideia que vem à minha cabeça. Os perigos que a doença do alcoolismo me traz hoje são outros, e a eles eu tenho que estar atento, por isso eu tenho que continuar sempre ligado na minha recuperação e seguir acreditando que é um dia após o outro, a cada 24 horas que eu controlo a minha doença, né? Mas é isso, a gente vai aprendendo. E, cara, é uma outra vida que eu tô tendo, uma tremenda alegria, assim, poder ter o privilégio de viver da minha arte, realmente, como aquela tiazinha fala, poder ter o privilégio de viver disso, né? Poder trabalhar, fazer 4, 5 shows, cara. Não é todo mundo que consegue ter essa oportunidade. E quando eu tenho isso daí, eu tenho que me lembrar desse compromisso com todo mundo que está trabalhando em cada bar que eu vou tocar, que tá todo mundo sério lá, todo mundo que toca comigo, que tá todo mundo sério e a gente espera a seriedade da gente, por mais que a gente seja amigo, que todo mundo brinque, existe muita seriedade na nossa coisa. Então eu acho que tudo isso eu não conseguiria pensar se eu não tivesse entrado em recuperação, se eu não tivesse estacionado essa loucura que eu E tu que eu teve vivia. medo? Eu vi uma entrevista uma vez com o Nando Reis. O Nando Reis também, né? É companheiro. Alcoolista. Acho que é a mesma época por aí. E ele tinha muito medo de parar de beber, vencer essa doença do alcoolismo e perder a capacidade criativa, né? De não conseguir mais escrever, fazer. E tu é um cara muito criativo, né? Tu tem uma explosão, tu tem ideias, tu faz música assim, Isso. acho eu. Isso te passou esse temor pela cabeça? Eu acho que por algum tempo, sim. Eu acho que principalmente quando a gente está se desintoxicando. O alcoolismo é uma doença muito traiçoeira. Ela introjeta pensamentos na tua cabeça. Tu acha que tudo vai ser impossível, que tu nunca mais vai transar, que tu nunca mais vai fazer música, que tu nunca mais vai conseguir ver teus amigos. E isso é uma bobagem que o álcool, que a vontade de beber coloca na tua cabeça.
Se tu se lembra que o mais importante é só tu não beber, é só não tomar aquele um gole, tu consegue não tomar aquele um gole e transar feito louco, né? Compor feito louco. No que se refere à composição, à criatividade, eu aprendi que a minha cabeça explodiu muito mais. Eu me tornei muito mais capaz de realizar as coisas que as ideias que vinham no campo das ideias, uma vez que eu estava sem beber, assim, né? Para mim ficou muito mais fácil, mas isso eu aprendi com o tempo. Primeiro vem o medo, que eu acredito ser normal no momento que a gente está desintoxicando. Para mim, graças a Deus, esse período de desintoxicação e de aclimatação com essa nova realidade foi relativamente curto. Tem gente que leva anos, 10, 15, 20 anos de abstinência, sofrendo diariamente com isso. Eu, muito rapidamente, eu comecei a identificar esses gatilhos, esses perigos que a minha mente faz. Cada briga num relacionamento, cada situação que é limite, o sentimental do alcoolista, ele tende a revisitar um sentimental de quando o cara estava com a doença ativa, e é muito perigoso isso. Então, é o que a gente chama de recaída comportamental. A gente tem que ficar sempre cuidando a recaída comportamental, para que tu não, né, vá abrindo porteiras para depois recair de novo no álcool também ou na droga. Imagino. Mas, assim, mudou de vida, tá bem, conseguiu... Nossa, tu tem produzido muita coisa, mas tu sente falta daquele período da Bideobaldi? Tem saudade ainda? Eu sei que... Acho que um retorno tá longe de acontecer, não sei, mas é um período da tua vida que te... A gente ia fazer um encontro no ano que vem, não sei a quantas anda, não sei se ainda vai acontecer, porque tem 2 que moram no exterior, né? O Saia Viva, eles não moram mais no Brasil, e eles têm um calendário. A Vivi é doutora na faculdade de Porto, lá da aula, lá, se eu não me engano, e aí o calendário deles é bem diferente do nosso. Mas tu sente saudade? Isso que eu quero saber. Se eu tenho saudade da BD, eu tenho saudade, eu não tenho necessariamente saudade, porque aqueles tempos foram maravilhosos e a gente viveu daquele jeito, e é isso aí. Eu tenho a curiosidade de ter uma máquina do tempo, voltar lá e visitar para ver como é que funcionou aquilo. Assim, o meu lado neurótico gostaria de entender como é que funcionavam aquelas engrenagens da época, assim como eu gostaria de ter essa máquina do tempo e voltar, sei lá, quando os Strokes gravaram o primeiro disco deles, quando o B-52s gravou o primeiro disco deles, quando a Blitz gravou o seu primeiro disco, porque esse tempo de começo de uma banda, a efervescência, o frescor da juventude e das ideias, ele tem uma magia que hoje, distante já há 30 anos de distância daquele momento, assim, me desperta uma certa curiosidade, né? Como é que funcionava as nossas cabeças naquela época, assim, e a cabeça de quem eu gosto, assim, né? Uhum. Isso, agora, pensar sobre isso e pensar sobre todos os discos de começo de carreira das pessoas e ter orgulho do encaminhamento que se dá à sua própria carreira com o tempo. Se tu pega lá o Paul McCartney, tu vai visitar os primeiros discos dos Beatles ao vivo, tocando em 12 horas, todo um disco lá que depois muda a história da humanidade, mas depois tu vai pegar os discos dos anos 70 com Wings, são super produções maravilhosas e a criatividade dele bombando, sabe? Então eu acredito que respeitar cada momento é uma maravilha, mas eu tenho sempre a curiosidade de entender como funcionavam as engrenagens no começo. Vem cá, será que a gente consegue ouvir alguma música daquele tempo lá, ou vocês estão preparados só com um disco novo aí? O que tu acha? Não, a gente pode tocar uma música do primeiro disco da Bideobaldi, que a gente tem incluído nos nossos shows e que fez parte do Acústico MTV Bandas Gaúchas que a gente fez agora. Pois é. Quando a gente revisitou o Acústico Bandas Gaúchas nos dias 20 e 21 de setembro, ali no Araújo, né? Viana. Incrível, né? Tu falou 4 mil pessoas, mas foi mais, umas 15 mil pessoas, que foram 3 Sim, noites. Se juntar. Teve dia 19, 20 e 21 e os 3 noites lotadas, foi uma maravilha. Né? Foi incrível. E a gente revisitou as 4 músicas nossas que estavam no acústico, mas também colocamos outras tantas no repertório
e uma das que a gente incluiu é essa do nosso primeiro disco, composição minha e do Rossato, chamada Tudo Bem. Posso lá tocar com os Vamos guris? lá, vamos lá. Depois eu quero saber do pedido de casamento, hein? E... O cara fazer um pedido de casamento pra companheira em pleno palco do Araújo Viana não é pra qualquer um, né? E tem que ter muita coragem, paixão. porque vai que ela diz não. Pelo menos ela não disse não, né? 1, 2, 3, foi! Tudo bem, a gente pode sentar pra conversar. Ah, nem sei, mas essas coisas acontecem nesse tipo de lugar. Traços tão pequenos de nós dois são coisas muito boas pra esquecer. Não sei o que eu vou dizer depois, talvez eu nunca venha te dizer. Agora eu sei que eu tava errado, fazendo conta de cabeça. Meu pai me disse que o passado a gente esquece e que é sempre alguém novo para amar. Tudo bem, mas que nada. Ah, nem sei, mas grande coisa porque eu sinto acabou de dizer. Se bem que um dia eu tava pensando, aonde foi que eu encontrei com ela? Não sei se um dia eu vou lembrar, não sei, talvez eu nunca mais esqueça. Agora eu sei que eu tava errado, fazendo conta de cabeça. Meu pai me disse que o passado a gente esquece e que é sempre alguém novo para Fala do pedido de casamento agora, eu preciso te perguntar. Tu tava com isso planejado antes, tu pensou, Claro. mas ela não sabia de nada. A Jade é tua companheira há muitos anos já. A Jade é minha companheira, vai fazer 3 anos agora. Vocês têm uma filha, Temos uma filha, Hannah, de 1 ano e 9 meses. e aí te deu na telha, vou pedir ela em casamento. É, Como que é a que foi gente isso? já tá morando junto, a gente já é casado, bem dizer, há um bom tempo. O que a gente tinha combinado é que a gente ia né, fazer um evento, né, disso daí, depois que a Hannah já pudesse carregar as nossas alianças para ser a aia do nosso casamento. E dia desses a gente estava vendo a Vale Tudo. A novela. E aí rolou uma... Tu é noveleiro? Eu sou trinoveleiro. Eu também. E aí rolou uma série de pedidos em casamento. Teve o Ivan pedindo pra Raquel, um monte de gente pedindo a mão em casamento. E aí a Jade me deu a morte, assim, ó, tá vendo? Até esses abobados aí pedem a mão em casamento e tu não me pede. ó. Aí tu ficou... Mas eu já tinha pensado, eu vou pedir a mão dela em casamento no Araújo lotado. Que a gente já sabia que tinha os ingressos esgotados e tudo mais. E aí eu combinei com a banda. Eu cheguei nos ensaios e logo no primeiro ensaio eu disse, quando a gente foi tocar a música preferida da Jade, que é Cores Bonitas, eu peguei e disse assim, ó, gurizada, na hora da parada, vamos fazer uma parada mais longa, porque eu vou pedir a mão da Jade em casamento. E ela não sabia de nada, mas a nossa equipe sabia, a banda sabia, foi ensaiado para parar. Só que na hora quase que deu tudo errado, porque o pessoal do Araújo Viana e da produção do evento começou a tirar todo mundo que estava em cima do palco, só podia ficar as equipes da banda. E aí tiraram ela de cima do palco. E aí quando eu vi, ela estava lá embaixo, assim, ela dizendo que... E a Hannah também estava por lá, só que a Hannah estava com a minha mãe.
E aí ela se perdeu da minha mãe, da Hannah, de todo mundo, e eu vi que ela estava chateada, e eu fui avisar o nosso hold, né, que é quem nos ajuda em cima do palco. Eu disse, tem que trazer a Jade pra cima do palco, eu vou pedir a mão dela em casamento. Aí eu vi que estava demorado, eu fui no dos produtores, o Lele Bortolassi, eu cheguei e disse, tiraram a Jade de cima do palco e ela tem que estar aqui para eu pedir a mão dela em casamento, cara. Tá tudo combinado. E aí eles foram lá, e aí ela já tava braba que tinham expulsado ela lá de cima. Eu nem quero mais ficar lá. Ela já tava braba e eles não, meio que empurraram ela foi lá. E ela nem entendeu nada, porque eu tinha mentido para ela que naquele momento da parada eu ia apresentar a Hannah pro público. Só que a Hannah já tinha entrado no palco umas 2 vezes já no show, assim, e tinha estragado tudo já. Porque ela me via cantando, ela, papai, e vinha correndo. Ela já tinha entrado no palco umas 2 vezes, então a apresentada do público não ia precisar. Então a minha mentira tava capenga, né? Só que mesmo assim, aí eu pedi pro Rafael Malenotti, que ia fazer a participação especial, a música do Cores Bonitas que eu ia pedir a mão dela. Era um pouco depois da música do Malenotti, eu disse, quando tu sair do palco, já te gruda na Jade, deixa ela ali parada e nos ajuda. Tava tudo combinado, só que tava quase dando errado. E aí chegou na hora, eu chamei, ela é super tímida, não gosta de palco, não gosta de luz e coisa e tal, ela não queria entrar, até os guris ficaram falando pra chamar ela pro meio, eu sabia disso, que ela nunca ia querer estar no meio, mas eu pedi a mão dela ali embaixo e foi legal, porque ela tava muito braba, porque tinham tirado ela de cima do palco antes ali, e a brabeza que ela tava passou no momento que aconteceu aquilo ali. E a galera veio abaixo. E o público inteiro foi abaixo, foi um momento muito bonito. E eu acho que é uma manifestação artística importante minha, esse meu lado, mostrar para o meu público esse meu lado família, mostrar para o meu lado. Assim como tu perguntou, tu falou que tu não sabia nem se era certo eu falar sobre a minha luta contra o alcoolismo, eu te digo mais, é importantíssimo. Me ajuda na minha recuperação falar sobre isso e falar para quem ainda sofre do alcoolismo que existe uma esperança, claro. E que é só não beber a cada 24 horas que a coisa melhora. Sim, eu preciso falar sobre isso e falar sobre isso é parte do meu eu artístico, assim como mostrar para as pessoas que esse meu eu artístico é esse cara que está ali apaixonado por uma gata tatuada, com uma filhinha maravilhosa, morando num lugar muito legal, cheio de verde ao redor. Pois é, esse era outro assunto que eu queria trazer para cá, porque o pessoal pensa em ti e pensa, um rock urbano, sei lá, uma coisa bem Porto Alegre, assim, né? Mas tu tá vivendo num sítio, praticamente um sítio no interior, em Viamão. É em Viamão, eu tô morando em Viamão. Um monte de árvores e tal, é outra vibe. Isso. Por que quando sair eu conheci da cidade? a Jade, eu tinha recém voltado da Alemanha, que eu tinha passado uns 40 dias na Alemanha, um tempo, e estava encantado com a Europa e com a Alemanha, e pensando assim, putz, eu já tô com 40 e tantos anos e nunca fiz aquela coisa de mochilão, de sair, passar uns 6 meses por aí perambulando, né? E quando eu conheci a Jade, e ela é tatuadora, né? Eu convidei, a gente começou a ficar, eu convidei ela assim, nossos planos eram outros. Vamos dar uma circulada pela Europa, vamos passar pelo menos 6 meses passeando pela Europa, tu vai me sustentar lá fazendo tatuagem em cada parada nossa para a comunidade brasileira de cada cidade que a gente for. Eu faço um showzinho em cada lugar desses, que eu tinha feito show em Berlim e tinha sido legal também. Então eu tinha esse plano. Só que daí veio a gravidez e ele adiantou o plano posterior, que era depois de voltar da Europa e morar num lugar tranquilo, né? A casinha de sapê, aquela coisa sim. assim, né? Aquele sonho velho, rock rural, assim, acabou sendo adiantado sem querer, porque a gente foi procurar o meu apartamento que eu morava aqui em Porto Alegre. Ele era de um quarto só. A gente, vamos procurar um lugar maior pra gente morar com a criança, né? E ela pegou e disse, eu tenho a casa da minha família, lá da minha mãe, que é em Viamão. E aí a gente foi conhecer a casa e o lugar era maravilhoso.
E não me diz que tu tem uma horta também. Tem umas coisinhas lá, a gente tu não planta? cuida tanto assim, cara, mas tem nossos temperinhos, tem umas ervas, tem melissa, eu tenho melissa plantada lá, tem espinheira santa, tem boldo. Eu me identifico porque eu também tenho um sítio e, nossa, é muito bom. Acho que a gente está vivendo um ritmo tão alucinado, né? E às vezes é bom voltar a ter o contato com a natureza. E a casa é toda cercada de árvores frutíferas, né? Legal. Tem goiaba, laranja, limão, butiá, um monte de coisa. Então é uma delícia. Deixa eu virar o assunto aqui. A gente, aqui nesse podcast que chama Paralelas, é um podcast novo, né? Que está recém-nascido, dá para dizer, está engatinhando. A gente está pedindo para o convidado ou a convidada sempre trazer uma foto, uma imagem que represente alguma coisa, né? Importante, enfim. Queria saber que fotos tu trouxe para mostrar para os nossos espectadores. As coisas não acontecem por acaso, né? Não existem coincidências nesse mundão louco do Nosso Senhor dos acasos aí. Porque nesse exato momento da minha vida, eu tô lançando um disco que é todo baseado em uma foto. Então eu vim aqui trazer ela para te mostrar. Aí tu trouxe a foto? Eu trouxe a foto que inspirou o disco Hotel Hits. Esse disco ele não nasceria se não fosse por essa foto aqui do Marcelo Franco Bonifácio, é um fotógrafo aqui de Porto Alegre, que ele registra, eu conheço ele desde um pouco antes da pandemia, e ele registra uma Porto Alegre assim em preto e branco, degradada, com cascas, sabe? Com essa coisa assim que não é exatamente o olhar bonito que a gente vê na propaganda dos supermercados, né? Então, e quando ele postou essa foto aqui, há um tempão atrás, eu olhei e vi assim, Hotel Hits. Na hora eu pensei no trocadilho Hits, eu pensei, essa é capa de disco, hein, Marcelo? Bah. E aí ele pegou assim, quer pra ti? Bah. E eu disse, cara, mas na época eu tava com 2 discos do Império, um disco do Bife Simples sendo feito, não era cara, não tem esse disco Hotel Hits aí agora pra ser lançado, eu deixo pra alguém que possa querer, né? E ele pegou e disse, pega pra ti, uma hora tu faz esse disco. Aí ele mal sabia que ele tava lidando com um obsessivo, né, cara? E aí eu tô há 5, 6 anos com a ideia de um dia fazer um disco chamado Hotel Hits. E agora nasceu. E aí ele me deu essa foto enquadrada e eu fiquei com esse quadrinho lá em casa, no meu sarcófago, que era o meu apartamento aqui em Porto Alegre, por anos, e esperando um disco para chamar de seu. E aí, quando eu conheci o Fuck the Zeitgeist, a gente começou a conversar, eu fiz uma música que ele musicou, e eu disse, essa é a primeira música do Hotel Hits. Aí eu dei pra ele a ideia, eu tenho uma foto lá, tenho a capa já do disco pra gente fazer, mas a gente vai ter que criar o conceito por trás desse disco. Onde é que é o hotel? Na André da Rocha, no centro. Ali no centro. Ele agora está mais destruído do que isso, já não tem mais, não dá para enxergar mais nada, mas ainda dá para de relance ler que é o Hotel Hits ali. E nossa, isso para mim é muito foto. Cheio de significado, assim, porque só da ideia do trocadilho a gente encontrou um monte de coisa para falar, virou a música título. Com a Cato, que é um expoente uma cantora gaúcha que está fazendo sucesso no Brasil inteiro. Que lançou recentemente. MPB contemporânea, então, né? Mas ela foi enquadrada nesse negócio da MPB contemporânea. Tá. Mas ela, quando lançou o Caminhos Selvagens, que é o disco mais recente dela, ela deu uma entrevista pra Zero Hora, falando assim, eu gostaria de fazer parte desse rock gaúcho, que é tão machinho, assim, né? Tão heteronormativo também, né? E a Cato dá essa provocada, tem tudo a ver com o meu jeito de gostar de provocar as coisas, assim. Eu achei aquilo muito legal e eu quis, na hora, né, fazer alguma coisa com ela. A gente já se conversa, a gente é amigo. O produtor do disco dela, o Jojo, tocava comigo no Império da Lã, é um rico de um amigo meu. E aí, quando o Fuck the Zeitgeist me mandou uma faixa lá com a ideia de se transformar numa vinheta pro Hotel Hits, eu ouvi essa música, essa faixa,
e inventei uma letra inteira e virou uma música inteira. E na hora mesmo eu já pensei, vamos chamar a Cato pra cantar, porque ela era super dramática, meio James Bond, assim, sabe? Meio tema do 007. Ela tem uma coisa meio epopeica. Assim. É, isso. Pra quem tá assistindo, tá nas plataformas de áudio, dá pra ouvir isso, o Hotel tem Ritz clipe lá, no tem YouTube, clipe, em tá todas as super plataformas de streaming tem aí. Só não sai aqui do podcast pra ouvir a música agora. Ouve depois de acabar o podcast. Aí, muito bem. E a música tem tudo a ver com a Cato, ela entrar também no disco tem tudo a ver com o lance de estar conectado. Esse disco sair nesse ano de 2025 não é por acaso, é porque eu e o Fuck the Zeitgeist estávamos encantados com todos os lançamentos de discos desse ano, entre eles o Caminhos Selvagens da Cato. Também um outro disco que é importante também para mim é o Amores e Vícios da Geração Nostalgia da Supervão, que é outra participação do nosso álbum ali, que é um disco do ano passado, do final do ano passado, mas que me inspirou bastante, me instigou bastante a fazer um disco de rock para esse ano também. E Carlinhos, além da foto, a gente criou, agora que a gente está, esse primeiro mês do programa é um mês itinerante, a gente está em diferentes pontos da cidade, hoje aqui no Encoraçado Botequim, já tivemos no Café Iberê, já tivemos no Café da Catedral, temos outras locações pela frente, mas em breve a gente vai ter um estúdio novinho em folha, vai ter uma prateleira e a gente vai criar um relicário. E aí a gente vai botar uma lembrança de cada um que passou por aqui, porque são histórias inspiradoras de pessoas que a gente curte e tal. Eu sou grandão e eu me espalho, tá? Eu queria saber o que tu trouxe para esse relicário de afetos. Como eu sou grandão e eu me espalho, eu não trouxe uma coisa, eu trouxe duas para ti, pode ser? Claro. Deixa eu só pegar aqui. Eita! Ai, meu Deus do céu. Aí. Aqui, ó. Trouxe para ti duas coisas das minhas vidas pregressas aqui, ó. Uma delas é o meu livro, Uns Troços do Sol Mascarenhas, um livro de contos aqui, o Aplique, que é parapsicografado por mim e é escrito por um sujeito chamado Sol Mascarenhas. Mas eu acho que isso é falta de respeito com a galera que parapsicografa de verdade, né? Então é escrito por mim mesmo. Tá né? bom. Foi lançado em 2015. Pô, que legal, obrigada. Queria muito que tu lesse antes de colocar lá no cenário. Claro. E aí, como eu já queria que tu tivesse algo para colocar no teu cenário, eu trouxe também aqui o cartaz, que é a forma física de dois discos que a gente lançou, um díptico, né? Praticamente um disco duplo que eu lancei com o Bife Simples e as Guarnições Mais Preza. São dois discos, o disco com banda e o disco sem banda. Aqui atrás tem um textinho que é o release, que inclusive foi escrito por um colega teu de Zero Hora, meu amigo Fábio Schaffner. O Fábio. Ele é grande repórter. Um querido amigo, um grande repórter que gosta muito de música e a gente participa de um grupo de WhatsApp só comentando coisas de música e eu pedi, tu pode, a Zero Hora, deixa tu escrever uma coisa por fora. Ele, claro, eu acho que não, mas eu roubei ele pra mim ali. Ele escreveu esse texto, essas são as capas dos dois discos, esse é o disco com banda, esse é o disco sem banda. E o disco sem banda foi o primeiro disco que eu fiz em parceria com Fuck the Zeitgeist. O disco é todo praticamente só eu e ele, né? Eu gravei uns vídeos durante a pandemia no Instagram, tocando uns violão mal tocado, desafinado, e mandava os vídeos para ele e ele transformava esses vídeos em músicas com arranjos malucos e é uma doideira. Que demais. Obrigado, vai ficar lindo. Então um pôster para botar lá no cenário de vocês. Obrigado mesmo, viu? Prazer falar contigo. Deixa eu só, antes de te pedir, vou te pedir mais uma música, né? Mas antes disso, deixa eu agradecer a nossa produção aqui, que faz um trabalho tão legal. Com certeza. Eu acho que é muito importante falar de quem está atrás das câmeras, porque isso só é possível graças a essa equipe toda. Vocês não estão vendo aqui o Encoraçado Botequim, mas está cheio de gente aqui atrás para fazer isso aqui funcionar. Enquanto tu agradece, eu vou comendo os troços, que eu tô olhando essas comidas e não como. Produção do Tainan Schroeder, tá aqui atrás. Operação técnica do Evandro Sena, Giuliano Zamora, William Oliveira. Imagens do cinegrafista Jefferson Barragana, tá aí o Jefferson que veio especialmente hoje aqui para auxiliar a gente com essa turma incrível aqui, né? E, assim, eu queria te dizer que eu gostei muito de te receber aqui, porque eu acho a tua história realmente inspiradora em todos os sentidos, viu? Eu sei que tu acha isso engraçado e vai tirar sarro da minha cara agora aqui, mas tu é um cara que conseguiu, primeiro, fazer a tua criatividade aflorar e estourar e levar o Rio Grande do Sul para longe, né? Poxa, o rock gaúcho tá lá na MTV,
Vocês ganharam prêmio, tu foi no Jô, mentiu lá pro Jô. Não, e a gente continua conseguindo fazer isso até hoje, né? Pois a gente é, fez show no ano passado em Belém do Pará, que Imagina, é lá no Belém extremo do oposto Pará, né? do Brasil. Tava em Berlim, os caras cantando contigo lá, né? Eu já toquei em Berlim Bonfim, do Ney Lisboa, Sério? lá em Tu tocou? Berlim. Bah, que isso é com emblemático, Adriano hein? Trindade no violão, né? Que é outro músico gaúcho que morava lá Nossa. na Alemanha. Foi também um grande momento. E tem essa tua coisa, dessa tua vida pessoal aí, de ter superado esses desafios. E antes de encerrar agora, tô me enrolando aqui, mas o roqueiro é visto muitas vezes com o bad boy, né? O cara que é meio agressivo, meio durão, meio, às vezes, violento, quebra tudo, quebra quarto de hotel. E tu é um cara que canta o amor, né? E aí tem a filhinha, tem a esposa, pede em casamento. É isso, eu tô sendo... eu te entendi bem ou não? Tu é um cara que canta o amor, Eu gosto né? muito desse teu carinho de me enxergar desse jeito, mas tu também enxergou achou que eu ia tirar sarro da tua cara depois por estar que tu é um falando cara... tudo isso. Não, porque Então eu sei eu que nas trago um pouco entrevistas, dessas duas às coisas. vezes tu mente, faz aí, né? Inventa um monte de coisa. É mas que eu acho que essa ironia, esse sarcasmo, essa brincadeira... Faz parte, né? Faz parte da minha arte, E do rock também, né? da minha loucurinha. É o jeito que eu entendo rock, é o jeito que eu entendo fazer música, fazer Irreverente, arte né? hoje em dia, ser irreverente e ao mesmo tempo cheio de reverência aos que vieram antes, aos que estão E chegando. saber rir de si mesmo também, eu acho que é um negócio incrível, assim. É muito importante não se levar tão a sério. Porque daí começa a ficar muito chato, né? Eu acredito bastante nisso, que é legal. Não, eu não sou Joãozinho do Passo Certo, né? Com certeza já. E tu falou quebrar quarto de hotel. Bom, uma vez eu botei fogo num quarto de hotel, foi sem querer, mas botei fogo uma vez no quarto de hotel sem querer. Lá. Aqui em Porto Alegre? Onde é que foi? Não, lá no Rio de Janeiro, na Barra, quando a gente estava gravando com a Rede Globo. A Rede Globo pagou tudo pra nós e não reclamou nada, mas foi sem querer. Fui mexer num negócio lá e quando eu vi tava pegando fogo nas cortinas e tudo mais. E eu, parece que nós somos muito roqueirão e botamos fogo, mas foi sem querer. Mas esse tipo de coisa acontece. E em cima do palco, em vários momentos também a gente já quebrou coisas, a equipe de som acham que a gente que carrega essa destruição junto, assim, mas eu acho que não é mais tanto a destruição que amedronta, né? Eu acho que amedronta mesmo é o perigo do inesperado, né? O desconhecido. E eu gosto bastante de mexer com o desconhecido das pessoas, de mexer com um lado feio delas, assim, por exemplo. Eu gosto muito de subir nas mesinhas, nos lugares dos bares, nas cadeiras e ir me empoleirando. E fica todo mundo querendo me segurar e coisa e tal. E eu sempre costumo dizer, todo mundo, em todos os lugares, todos os fins de semana, em todos esses shows que eu faço, quando eu faço isso daí, as pessoas vêm me dizer que estavam com medo que eu caísse. E eu gosto de dizer que isso é só gordofobia das pessoas, porque se eu faço isso todo fim de semana, eu consigo me equilibrar direitinho. E eles só pensam isso de mim porque veem que um gordo vai ser um cara desajeitado e porque eu sou muito grande para estar em cima de um lugar daqueles ali que eu vou fazer alguma coisa errada. Então eu acho que essa provocação ela é importante. Eu acho que a gente tem que provocar o público sendo querido, né, mostrando o nosso lado de família, que possa ser algo inesperado para quem espera um roqueirão das antigas, e também sendo provocador e fazendo algo inesperado também que não sabe de onde vem. Eu acho que um pouco de droga, um pouco de salada, como diz o outro. Tá, né? bem. Deixa eu agradecer a nossa audiência. Mais uma vez, obrigada por estarem acompanhando Paralelas. Prazer te receber, tá? Tu é um cara demais, adorei a conversa. E eu queria te pedir uma última música, assim, vou deixar por tua conta. Não sei o que nós vamos ouvir para fechar o Paralelas em grande estilo. Carlinhos Carneiro, do Bideobaldi, com uma dupla incrível aqui no palco. Essa vai para todo mundo que trabalha em escritório por aí e sabe que é o perrengue de ter alguém com a cara emburrada, te olhando antes de chegar o primeiro cafezinho da manhã. Essa se chama Escritório Edifício. Oba, vamos lá. Valeu, gente. Sexta-feira ao meio-dia no YouTube de GZH, nas plataformas de áudio. Até semana que vem. Beijo. 1, 2, 3, vai! Dave
Jefferson e Lowell hoje estão meio brigados. Clima no escritório amanheceu meio nublado. Eu pedi por um ativo e ninguém me responde. O cara do financeiro se lixou e eu fiquei de cara. Escritório, edifício, escritório, edifício, escritório, edifício, escritório, edifício. O casal do 23 que anda só de bege acredita em fantasmas, diz que os protege. Alugaram o terraço pra uma invocação. Alguns vizinhos num churrasco não gostaram, não. Escritório, edifício, escritório, edifício, escritório, edifício, escritório, edifício, escritório, edifício, escritório, Valeu! Carlinhos! Obrigado pelo convite. Valeu, encoraçado!